Pernambuco, como Catende, Palmares e Caruaru. Maceió pertence ao meu coração, porque o meu grande guru cirúrgico foi Humberto da Silva Peixoto, que foi um luminar na cirurgia brasileira, na cirurgia geral, foi diretor e reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, Nara Núbia Melo Sá, é um prazer enorme estar aqui, ter recebido esse belo certificado, em que eu cumprimento o Grupo Literário Alagoano. Estar com Fátima Quintas, Marcos Carneiro, Edinalva de Suzana, entre tantas pessoas que eu já tenho conhecido das outras reuniões que eu tenho frequentado, é sempre um prazer e uma oportunidade de cultura, porque nós vimos pelos currículos das novas empossadas o currículo de trabalho, de dedicação à cultura e à educação. Isso nos anima muito, porque o Brasil precisa de nós. O Brasil precisa desse olhar em que integre a cultura, integre a literatura e que faça com que nós possamos sonhar sempre, porque nós temos filhos e netos e nós queremos um Brasil melhor. Bom, eu vou conversar com vocês sobre folclore, sobre as lendas e mitos. E eu quero mais uma conversa, porque eu também vou querer ouvir a opinião dessas várias escritoras aqui presentes, e escritores também, que nós temos o Marcos, o Geraldo e o Rui Alves, para que nós possamos refletir juntos. Então, a história existe em todo o país e fazem parte do folclore brasileiro como uma contação, como um fato, e por que essas características determinam que um personagem faça parte da cultura ou traga um saber popular. A palavra folclore surgiu em 1846 numa revista literária em Londres, na revista Athenon, e escrita como folklore, em que significa o povo e o saber. Na nossa carta de folclore brasileiro, está escrito o seguinte: folclore é um conjunto das criações culturais de uma comunidade baseado nas suas tradições, expressões individuais ou coletivas. Todos os povos possuem tradições e costumes que são passados de uma maneira informal, oral ou escrita, ou através também de pinturas e de registros, tanto de uma maneira individual como de uma maneira coletiva. E inclui também, o que é muito importante e é muito rico no Nordeste, é a música, a dança, o artesanato, suas comidas, brincadeiras, suas lendas e mitos. Consiste, portanto, do que nós venhamos trazendo através dos anos, através da nossa vivência e que vamos passando de um para o outro. Todos os povos, portanto, têm as suas tradições de costumes e os seus registros. Nós devemos conversar também o que seria uma identidade social. A nossa identidade social é uma construção e ela vem através dos tempos, ela vem através do que nós estamos deixando, ela vem não só da fala, como da escrita, como da pintura. E isso nós temos visto, como, por exemplo, no Piauí, que nós temos aquelas pinturas rupestres que tanto motivam e emocionam a quem lá vai, porque é de uma beleza enorme e significa que no Brasil nós também temos uma cultura antiga. Agora, nós tínhamos que conversar também sobre o mito e a lenda, porque mito é um conceito de modificação, é uma coisa que não é verdadeiro, ela não é um fato ou uma história registrada, mas que ela se baseia no real, ela se baseia na fantasia. Já uma lenda, teoricamente, ela vem de uma história contada, relatada, e muitas vezes de algum fato que foi modificado pelo tempo ou pela própria cultura. E nós temos, assim,
muito a dizer, porque se os mitos descrevem a origem de um grupo, as lendas elas registram muito mais um fato ou uma oportunidade de conhecimento de uma tradição de uma região, de um local, de uma comunidade, ou até mesmo de um gueto. Nós temos aqui, o Brasil é de uma riqueza de lendas, porque a nossa mistura de africanos e indígenas, e também dessa riqueza que foram os europeus, nós temos os holandeses em Recife, nós temos os franceses no Maranhão, nós temos os portugueses e espanhóis mais na parte do Rio de Janeiro. Então, essa mistura é de uma riqueza enorme e esses conhecimentos se misturaram. E se misturaram de uma maneira que nós temos as lendas e os fatos contados dos seus mitos de uma maneira difusa. Por exemplo, em Alagoas, nós temos a Mulher da Capa Preta, em que era uma história, que é uma lenda que se inicia no século XX, em que um homem conheceu no baile uma mulher muito linda e foi acompanhá-la. E ela o levou até o cemitério. E conversando, e de repente ela desaparece. Mas ela deixa com ele o endereço. E o interessante é que essa história, que é fictícia, fantástica, verdadeira ou não, não sabemos, mas está registrado, e é uma tradição do povo alagoano, quando ele vai ao endereço, ele descobre que essa mulher já tinha falecido. E quando ele vai ao cemitério, quando ele retorna, ele encontra uma capa preta em cima do túmulo dela. Esse lado fantástico para nós, escritores, é muito interessante. Eles são motivador de vários textos, de várias reflexões, e também quando nós fazemos as contações de história para as crianças, e até para os adolescentes, é uma oportunidade de trabalhar a fantasia, é trabalhar o fantástico, trabalhar a magia, porque esses elementos são muito motivadores para a evolução do pensamento, para o desenvolvimento do pensamento e também para a escrita. Nós vamos passeando pelas histórias, e aí a gente vê a história da velha Totonha da Paraíba, que era uma velha, muito magra, que andava de engenho em engenho contando histórias, as histórias de Trancoso. Isso foi escrito por José Lins do Rego, e ele disse que ela assombrava as crianças, que ela falava sobre os engenhos. Então, essa história, trabalhando o fantástico, ela vai também registrando a oportunidade de conhecer os engenhos, a oportunidade de conhecer as zonas da mata, a oportunidade de nós estarmos percebendo, através de uma história fantástica, também a cultura. A velha Totonha tinha textos encantatórios e também lendários, e também um deles ela conta a história da cobra, que era uma princesa. É uma história mítica, narrativa, que explica o porquê dos mares serem tão barulhentos. E por que as águas batendo nas pedras faziam aquele barulho? Então, a velha Totonha, ela faz parte da nossa memória mágica, a nossa memória fantástica. Na lenda da Mulher da Sombrinha, que já é de Pernambuco, de Catende, é uma outra história também fantástica, em que diz assim, que a mulher, na zona da mata, lá passando perto de uma das usinas, ela encantava um usineiro que acabara de trabalhar e o levava até o cemitério. E depois desaparecia. Então, essa mulher fantástica, muito bonita, trazia uma sombrinha. Hoje em dia, ela é retratada nos blocos de carnaval, que é um dos primeiros blocos que sai no carnaval em Catende, em Pernambuco. Ela traz uma sombrinha que é igual à sombrinha do trevo, de muitas cores, muito colorida. E ela fez essa tradição. E até hoje, tem gente que à meia-noite não sai à rua, porque tem medo da Mulher da Sombrinha. Eu tive a oportunidade de ver uma escultura em papier-mâché que trazia essa tradição. Só um instantinho, por favor. É que sempre que entra uma não atrapalha o que nós estamos conversando. Mas então nós temos que ver essa tradição, ela vem atrapalhando essa memória da cultura dos usineiros em Catende, e no carnaval eles fazem um bloco. Também em Alagoas existe o bloco da Mulher da Capa Preta. Essas culturas vão se misturando. Outra interessante também
seria a lenda da cobra Norato de Mapingui, que é uma lenda da Amazônia. Lá um relato fabuloso de um homem muito grande, feito macaco, em que ele tinha quase 1 metro de altura e todo peludo, e ele perseguia quem maltratava a floresta, quem caçava os seus bichos, porque era importante, principalmente na região norte, a maioria das lendas, elas trabalham a preservação da floresta, a preservação da fauna, porque é uma maneira de nós estarmos fazendo um convencimento, nós estarmos educando o povo, a criança, até o contador de história, porque quando você conta uma história, o contador também aprende no que você está falando. Então, é uma maneira de você estar resgatando qualidade de vida, a preservação da floresta, a preservação da fauna. Nós sabemos que nós temos várias espécies hoje em dia da nossa fauna em extinção. Agora, então, nós temos vários outros que a gente vai contando. E essa mitologia, que vem desde os índios até os índios da Amazônia, isso tem registros. Por exemplo, Charles Hart, ele trabalhou muito o caipora. E o caipora fazia essa história. O curupira, ou caipora, como muitos dizem. E sempre nesse sentido de preservar a natureza. Alguns até conversavam que ele foi, ao longo do tempo, foi sofrendo umas modificações. Então, os que percorriam as florestas achavam que ele queria receber presentes, levavam fumo, cachaça. Essa interação de você acreditar no fantástico, de achar que é possível, que é muito interessante. E você acreditar que a fantasia existe, e a hora que a fantasia se mistura no fantástico, no encantatório, isso é muito interessante. Nós temos, por exemplo, também do catimbó. A lenda do catimbó, que já é de Pernambuco, é uma lenda que trabalha a história sendo dita por nosso querido poeta Essêncio Ferreira. E era uma história já entre o fantástico, e aí se acredita que nesse momento estamos olhando a cultura vindo com a interface com a cultura europeia, porque a hora que você fala dos mortos, era um contador de história que reunia pessoas em torno dele para contar a história dos seus espíritos que eram mestres mortos. Então, acredita que essa lenda tenha vindo da Europa, em que lá, através de conceito de bruxarias e coisas assim. E é isso que eu acho bastante interessante, quando nós misturamos cultura, quando nós integramos a cultura europeia, a brasileira, integramos memórias, e nós vamos passeando pela beleza do que está escrito. E na hora que a gente lê, o interessante é que a gente viaja. Cada um cria o seu mundo, cada um cria os seus desenhos, cada um cria a sua fantasia. E é nisso que é rico, nós que acreditamos na leitura, como integrante do ser humano. Nós temos vários projetos de leitura aqui no Rio de Janeiro, e até uma integração que fizemos também com o Recife e com o Catende, de fazer bibliotecas e doação de livros. A leitura, nós acreditamos que a leitura é libertária. Então, nós temos que ter essa oportunidade. Um mito muito interessante é a lenda de Iracema. A lenda de Iracema, que ela tinha aqueles cabelos negros muito bonitos, e a hora que ela tem o relacionamento com um homem branco europeu, há aquele choque de culturas com a mãe de Iracema, e acaba ela sendo enterrada, e se acredita que os cabiracês são as vegetações que crescem, são as vegetações dos coqueirais, são as vegetações que crescem no entorno. Então, existe um canto que ela diz assim: capineiro do meu pai, não cortai os meus cabelos, que a madrasta me enterrou. Não cortai os meus cabelos, capineiro do meu pai. É de uma beleza muito grande, e isso nós já estamos conversando os assuntos do Ceará, em que a gente relembra José de Alencar, que tem uma tradição enorme de literatura, porque o José de Alencar, além da sua importância, nós temos como talvez o primeiro romance escrito de uma maneira consolidada. Nós sabemos que o primeiro romance escrito
foi por Maria Firmina dos Reis, do Maranhão, que se chama Úrsula, em que elas contam a história abolicionista. Ela é uma mulher de uma importância muito grande e tem até, ela é patrona da Academia Lusofinense de Letras em São Luís. Essas histórias vão se misturando e nós vamos fazendo os registros. E é importante que a gente passe por elas todas e que tenha motivação na criança, no adolescente. E uma coisa muito importante é que o Brasil, nós temos uma faixa etária que aprende a ler mais tarde. Então, essas pessoas têm dificuldade para grandes textos ou textos muito elaborados. Então, esses livros que são de adolescentes, que são de mais jovens, ou livros de uma leitura mais simples, é importante porque ele é formador do adulto que aprende a ler mais tarde. A lenda do Curupira, também do Ceará, é bastante interessante, em que o Curupira, ele faz aquela história em que ele vai traduzindo a cultura, trabalha os alimentos, e essa história vai se misturando, porque são culturas que trabalham também os nossos indígenas. Porque à medida que você vai trabalhando, que ele protege os indígenas, que ele protege a flora e a fauna, pensando nessa cultura muito mais antiga, que é o nosso primeiro povo primitivo, os nossos índios, a gente vai discutindo os valores, vai fazendo uma formação na cultura para a criança e para o adolescente. Nossos índios, eu sou descendente de índio muito bravo, índio Bororó, lá de Mato Grosso, que a minha mãe era lá de Mato Grosso, e disse que o Bororó até comia gente. Eu não sei, não tenho certeza, mas aqui também corre o sangue índio. Então, a gente, quando fica trabalhando o folclore, fica trabalhando uma lenda ou um mito, isso mexe um pouco com a gente, isso eu acho bastante importante. Eu estou trabalhando isso agora com os meus netos, que são pequenos, porque nós temos que ter valor da nossa cultura. Hoje em dia nós temos uma pressão dessa cultura importada, em que você só vê histórias americanas, vê os brinquedos japoneses, é tudo muito rápido, e a gente precisa até de um tempo para internalizar os nossos conhecimentos, internalizar a nossa cultura, e isso pode ser feito através da contação de histórias. E nós temos essa riqueza toda. Nós podemos falar um pouquinho também da lenda do Poranduba, que é uma lenda muito interessante, porque ela já é da Amazônia, em que ela aparece as serpentes, ela aparece outros elementos também da floresta. E esse olhar de cuidado da floresta foi muito importante, porque nós tivemos uma mulher em que foi muito dedicada, uma acreana, em que ela se dedica a deixar registrado. Isso, eu acho que nós que temos a voz feminina, que queremos dar valor à nossa voz, nós temos também que prestigiar as mulheres. Bom, nós temos as lendas dos índios, outra lenda que é muito interessante é a lenda também da Amazônia, Anhangá, que é um fantasma que castiga os caçadores que maltratam os índios, maltratam os animais e maltratam a floresta. Enquanto as lendas indígenas elas são mais de ensinamento e educativas, nós temos um outro tipo de lendas que elas são que não tem tanto cunho indígena, em que elas são mais do castigo, mais da culpa. A lenda indígena, de um modo geral, ela é muito mais do ensinamento e da formação do conhecimento humano do próprio índio. As lendas africanas são, às vezes, mais do castigo, mais da culpa. Então, nessa lenda do Anhangá, o fantasma da floresta, que é um fantasma que a pessoa sente chifradas, coices, e é o encanto das ilusões, ele vai, quem quer devastar a floresta, ou quem ele está fazendo matanças, ou fazendo, cortando árvores, ele persegue e castiga. Então, essa é uma cultura que é a lenda do Anhangá, que chama o assombrado, o bicho assombrado da floresta. Eu acho que a hora que a gente trabalha isso com uma criança, ela pode realmente repensar até atitudes, e repensar se o maltratar também. Ele é um bicho tão feio que ele é muito grande, todo cabeludo, e que ele tem uma boca que passa a barriga inteira, o abdômen inteiro, uma boca muito grande. Então, eu acho que eu faço contação de histórias também.
E nessa hora eu trabalho materiais reciclados, trabalho brincadeiras, bonecos, e a gente diz que faz uma brinquedoteca, porque eu acho que a leitura tem que ser lúdica, ela tem que ser lírica, você tem que dar oportunidade da criança, né? E eu não digo só a criança, mas de quem participa, porque às vezes a mãe da criança se diverte mais até do que a criança. Às vezes a avó que está presente acompanhando a criança também se diverte. É dar a essa oportunidade que a cultura brasileira seja resgatada e valorizada. Porque através da família, que é um ponto importante, né, de discussão no mundo de hoje, nós temos que trabalhar exatamente o todo, né? Trabalhar a preservação da terra, a preservação do meio ambiente. Eu falo muito sobre o meio ambiente, porque nós somos um todo. O ser humano não existe sozinho, nem não existe sem a água, ele não existe sem a floresta. As mudanças do clima, como nós começamos hoje a nossa conversa, que cada um disse que a temperatura como estava, essas mudanças todas estão interagindo com o povo. Então, eu acho que à medida que a gente vai ensinando através do lúdico, do lírico, de um poema, de um livro infantil, a gente vai podendo trabalhar esses dados todos, né? Nós tivemos, por exemplo, nessa lenda do folclore acriano, o Gastão Cruz, que fez um trabalho muito bonito, entendeu? E ele se apoiou muito nos trabalhos de Câmara Cascudo do Rio Grande do Norte, porque nós temos muitos registros, nós já temos isso muito escrito, mas só que muitas coisas estão guardadas, muitas coisas estão nas gavetas, muitas coisas estão só na prateleira. Nós temos que trazer essa conversa para a discussão de hoje. Nós temos que estar atentos que nós temos que resgatar essas coisas. Eu estava devendo a vocês o nome da acriana que escreveu, faleceu agora há pouco tempo, Florentina Esteves. Ela escreveu sobre o centro seringueiro, ela resgatou aquelas culturas do Acre e também da Amazônia como um todo, e valorizando o que era importante. Esse gigante faminto, que é o tal do Mangaguaripe, entendeu? Ele pegava e queria comer as pessoas, ele queria comer as cabeças, ele cortava a cabeça das pessoas. Aí construiu um monstro, era um homem enorme, peludo, feito um macaco com um olho só, com uma barriga enorme e com uma boca também muito grande. Então, eu acho que a hora que você faz essas distorções do humano, que você trabalha a fantasia, você também possibilita que a criança e o adolescente também invente. E a criação é que é libertária. A nossa liberdade é pela arte, é pela criação. A hora que você consegue reconstruir, refazer, você trabalha com uma criança e faz uma montagem do ambiente, cada um recorta um pedacinho, cada um cola do seu jeito, cada um pinta um pouquinho, a criança naquele momento ela é livre, não importa se ela é de uma comunidade, não importa se ela está passando um problema em casa, não importa se tem um pai que hoje em dia bebe, a mãe que está ausente ou que foi embora. Hoje em dia as famílias são muito diferentes, né? As famílias são muito múltiplas. Às vezes até uma mesma família com vários pais e várias mães é o que a gente vê hoje, principalmente no Rio de Janeiro. Então é nessa hora que se resgata o carinho, resgata a humanidade, resgata um olhar de mais harmonia, porque o ser humano tem que ser harmônico, ele tem que tentar viver melhor. E essa construção pode ser feita também pela leitura. Eu gosto muito do livro, porque o livro está em qualquer lugar, o livro está no hospital, o livro está numa biblioteca. Você pode participar do evento, você pode estar numa viagem distante, você pode estar morando fora do seu país, e naquela hora você se resgata a sua cultura lendo. Você está fora do país num curso, num doutorado e tal. E a hora que você lê, por exemplo, um Jorge Amado, que é considerado o maior diplomata do Brasil, porque ele foi traduzido em quase 50 línguas, ele levou a cultura, os costumes e a tradição para muitos lugares. Eu teria muito mais para falar, mas eu gostaria de dar oportunidade que vocês conversassem comigo. Então, eu posso disponibilizar o meu material também pela internet, se alguém quiser, basta me passar o e-mail. O Marcos pode fazer isso, eu já fiz isso nas outras reuniões. Mas eu gostaria que nessa hora a gente criasse uma oportunidade de conversa e eu pudesse também ouvir vocês. Muito grata, é um prazer estar aqui.